Fala galera, estamos aqui com mais um episódio do nosso pod show da segunda temporada. Eu sou o Cauã, sou um novo entrevistador, como vocês podem ver, e estarei aqui acompanhando vocês agora em diante. Eu passo agora a voz para nosso colega Samuel. Meu nome é Samuel, como já me conhecem, estamos para mais um podcast aqui. Hoje vamos entrevistar a nossa querida coordenadora Vânia. Então, Vânia, como que é a sua vida como coordenadora, assim? Quais são suas dificuldades? Bom dia a todos. Então, eu estou na gestão da Escola Coronel Arthur Borges desde o ano passado e as dificuldades são muitas, né? Todos os dias enfrentamos desafios diferentes, né? Problemas diferentes, mas estamos sempre dispostos a superá-los cada dia, né? Vânia, quantos anos você já é coordenadora? Quantos anos? Eu tenho pouco tempo de efetiva no estado de Mato Grosso, né? E aí estou na gestão desde 2023, né? A minha primeira experiência na gestão foi na Escola Elizabeth Evangelista e hoje estou, né, na gestão da Escola Coronel Arthur Borges, que é a escola, né, maior do município de Rosário Oeste. Professora Vânia, e na educação como professora, quanto tempo a senhora já tem? Eu estou completando, vai fazer 5 anos, né, que eu estou como educadora no município de Rosário Oeste. Na verdade, o meu concurso é de 2021, né? Eu tomei posse em 2021, então isso tem pouco tempo que eu trabalho como professora, né, e como gestora na área da educação. Como um cargo de liderança e gestão, qual será que foram as maiores dificuldades ou novidades que a senhora... Trabalhar na gestão é um desafio, porque assim, a gente nunca sabe o que vai acontecer. E como temos todas as propostas, né, que o governo traz para ser trabalhado dentro da sala de aula, toda essa gestão, né, é tudo muito novo. Tudo muito novo, as políticas educacionais, né? E aí a gente vai aprendendo, né, no desenrolar, né, da nossa gestão. Compreendo. Nesse primeiro bimestre que a senhora estava conosco aqui também, teve alguma coisa muito nova ou difícil que tipo falou, caraca, tipo uma pulga assim atrás da orelha? Sim, o estado de Mato Grosso, né, ele está querendo criar assim, a política de avaliação, né, que é uma das questões que os nossos estudantes não estão acostumados, né, com essa política de avaliação. Temos várias avaliações, né? Temos a avaliação do SAEB, temos a avaliação do sistema estruturado, temos a avaliação do CAED, temos a avaliação internas, e é uma coisa assim que ainda está muito difícil, né, para os estudantes, né, compreender esse processo que faz parte, né, do processo de ensino-aprendizagem deles. Professora Vânia, em questão dessas provas, a CAEB e a SAEB, qual são a finalidade e a importância delas? Todas essas avaliações são todas importantes, porque é a partir do resultado, né, que os estudantes, né, mostra, né, que os estudantes têm, que são mudadas as rotas do governo. Se os estudantes foram bem, né, novas metodologias, né, vão ser direcionadas para eles. Se eles forem mal nessa avaliação, a gente busca corrigir as rotas para que isso não aconteça no próximo ano. E a situação da escola Arthur Borges? A senhora tem um panorama dos últimos anos de como tem ido? A senhora acha que tem tido uma evolução? Tem dado? No ano passado, a gente, como foi o primeiro ano de gestão, né, e assim, uma escola que recebeu
né, turma do ensino médio, antes que era só ensino fundamental, a gente teve um pouquinho um baque, né? Podemos dizer assim que a gente não teve assim um bom rendimento nas avaliações de saídas, né? Então assim, mas este ano a gente já teve um grande avanço. A gente acabou de realizar as avaliação do sistema estruturado e tivemos uma porcentagem assim boa de alunos que tiraram 95% de acerto nas avaliações. Tivemos 2 alunos também que gabaritaram, né, a avaliação do sistema estruturado, ficando, né, entre os 100 estudantes que gabaritaram a prova dentro de Mato Grosso. Então, para nós, assim, já é um satisfatório, né, saber que a nossa escola está evoluindo na aprendizagem. Muito interessante. Nossa escola teve alunos que gabaritaram a prova. Isso mesmo. Esperamos que no segundo bimestre, né, a gente vai estar divulgando, né, esse resultado em todas as salas, né, comparando, né, resultados de cada turma, né, e mostrando para eles que eles são capazes, né, de realizar uma boa avaliação e ter uma boa nota. Agora, uma pergunta agora. A senhora, como acredito que teve várias experiências, tanto ensinando como aprendendo, uma pergunta que seria útil para os alunos: qual a senhora acha que é o melhor método de estudo em que o estudante, querendo ou não, ele se aprende muito na escola, mas o momento que ele mais se aprende é estudando em casa, ou aquilo que ele tem que aprender? Qual a senhora acha que seria o melhor método, a melhor forma? Então, hoje a internet, né, ela nos traz uma gama de aulas, vídeos, né, que o estudante pode estar estudando em casa, né, e hoje só não aprende quem não quer, né, a gente tem essa fala que só não aprende quem não quer, porque assim, com o celular na palma da mão, né, tudo que você tem dúvida, né, você pode estar perguntando para o Google, que o Google te responde. Qual que é o maior problema dos nossos estudantes? É que, em vez de ele perguntar algo que vai render conhecimento para a vida dele escolar, que vai render aprendizagem, ele foca em algumas coisas, né, que a internet traz também, que não é umas coisas tão boas, né, para sua vida profissional, né, sua vida escolar, sua vida de aprendizagem. Falando nesse assunto da internet agora, a internet é de fato algo muito bom para todos nós, mas tudo tem suas consequências. Inclusive, falando agora sobre sites de aprendizado, algo que eu recomendo para todos nós é o famoso Khan Academy. Eu não sei se vocês conhecem, mas só estou dando uma introduçãozinha aqui. Mas, coordenadora Vânia, desses tempos que a senhora esteja ficando aqui, esteja dando aula e nos gerenciando assim, principalmente nesse primeiro trimestre, quais que foram as maiores mudanças que a senhora notou assim e falou: caraca, isso é muito diferente daquilo? Sim, o governo tem investido muito, né, no uso das tecnologias dentro da sala de aula. Então hoje nós temos a plataforma Plural, a plataforma Matpic, temos o Pai, temos a Letros, né, que é todos os tipos de plataforma que dá para o aluno, né, fazer em casa, fazer as suas revisões, fazer recomposição de aprendizagem. Assim, o aluno tem toda uma gama de estrutura, né, para melhorar o processo dele mesmo, querer aprender. Então, assim, são investimentos que o governo está trazendo para todos os alunos, né, da rede estadual de Mato Grosso. De fato, um investimento em tecnologia para os alunos é algo muito bom. Só que tem muitos que são contra isso também. Uma das coisas que eu ouvi falar, assim, todos sabemos que mesmo hoje em dia tem pessoas que têm dificuldade na escrita e não precisa escrever, né? Se todo mundo pegar um Chromebook e começar a digitar, assim como, não sei se o governo quer isso, trocar o lápis pelo Chromebook,
quando a pessoa realmente precisar pegar em papel ou algo diferente assim, não seria uma dificuldade maior para o aluno? Exemplo, você adicionou o Chromebook para a pessoa, ela só vai clicando. Quando essa pessoa vai para outro lugar mais interior, coisa assim, algo da vida mesmo, e ela precisar de um papel ou de um lápis, ela vai ter um problema em escrever, porque o que ela aprendeu foi a digitar, não a fazer as letras e coisas assim. O que a senhora acha disso? Então, né, a tecnologia, até certo ponto, ela é excelente. Só para você ter uma noção, né, a fase de alfabetização, da escrita, da produção de texto, né, a gente tem lá no Ensino Fundamental 1. Os alunos do Fundamental 2, que é a responsabilidade do governo, né, do estado do Mato Grosso, então assim, a gente, no nosso pensar, é para eles chegarem, né, na nossa unidade escolar já sabendo ler, escrever, né, e aí se introduz as tecnologias para reforçar mais o seu aprendizagem, né? Então assim, isso atrapalha, mas se o aluno tiver uma base lá na educação infantil, nos anos iniciais, esse aluno, ele já não vai ter mais essa deficiência da escrita. Por quê? O computador, ele corrige tudo que a gente escreve errado, né? Então você está falando que quando o estudante não tiver com um computador, não tiver com um celular do lado, você está me falando que ele não vai conseguir escrever, que ele não vai conseguir escrever da forma corretamente, e isso pode sim acontecer, porque assim, com a introdução da tecnologia em nossa vida, a gente já parou de fazer cálculo mental, não é verdade? Paramos de decorar até o telefone da mãe, do pai, da família. Mas é uma coisa assim, pessoal. Se eu estou sentindo que a tecnologia está me prejudicando, tanto na vida pessoal como na vida profissional, né? Está me prejudicando na minha aprendizagem, é eu que tenho que fazer essa mudança. Se eu estou sentindo que eu estou esquecendo, né, como que se escreve alguma palavra ou algum tipo de cálculo, né, eu que tenho que voltar, né, antigamente, né, pegar o lápis, papel e a borracha. Vamos treinar, né? Treinar as pontuações de hoje em dia. Um exemplo que também acontece bastante, o famoso WhatsApp, todo mundo conhece. As pessoas estão escrevendo lá e elas fazem uma abreviação bem abreviada. Por exemplo, a palavra você. Eles escrevem apenas a letra V e C para poder referir a você. Muitas pessoas fazendo isso hoje em dia têm uma dificuldade não com a escrita em si, mas sim com as pontuações, como aonde colocar o sinal de interrogação, vírgula, e essas coisas acontecem. Qual que seria a sua opinião sobre isso? Então, né, hoje em dia se tem muita linguagem tecnológica, né? Então, assim, não são todas as pessoas que compreendem, né? As linguagens de emoji, né? As linguagens, esses tipos de abreviações, né? Se a gente for fazer uma pesquisa sobre as linguagens tecnológicas, né? Eles falam que estão corretos, né? Então a gente aí vai ter que pesquisar o que é correto e o que não é correto, né? Então assim, é uma parte assim que precisa de mais estudo sobre isso, né? Eu sou uma mesmo que eu não gosto de utilizar emoji nas conversas de WhatsApp, porque não é todo mundo que entende, né, o significado dos emojis. Então assim, até para mim colocar um emoji numa conversa, eu tenho que saber o que eu estou colocando. E eu sei que a maioria das pessoas, né, coloca emoji e nem sabe o significado do que realmente, né, aquele emoji significa. Então, assim, vocês que são estudantes, né, tem que ter muita atenção, né, no que escreve, no que posta na internet, quais as sugestões que vocês dão também, né, muito cuidado no que vocês
acha que estão corretos, porque a pessoa pode interpretar de forma diferente de você. Professora Vânia, uma coisa que eu gostaria de perguntar. A senhora, como está sempre envolvida com a educação e com a gestão, eu gostaria de saber da senhora qual é a expectativa que a senhora tem e o sonho que a senhora tem para a educação brasileira daqui a alguns anos. Então, eu entrei nesse cargo de gestão porque, assim, nessa função de gestão, porque assim, eu sempre quis que todos os estudantes tivessem uma educação de qualidade. Professores de qualidade dão aulas com qualidade. Mas assim, após entrar nessa função, eu percebi que não é bem dessa forma, que para ter uma educação de qualidade, apesar que a gente tem todos esses recursos que são oferecidos para o governo, que realmente ajuda, o aluno, ele precisa querer aprender, Então, assim, não é só o professor, não é só o gestor, não é só o governo investir. É a família que precisa estar presente na aprendizagem, é o estudante que precisa querer ganhar conhecimento. E é uma das situações que a gente tem enfrentado mais dificuldades, A nossa população rosariense é uma população bem carente, Então, assim, temos muitas famílias, que estão desestruturadas. Então, temos muitos estudantes, que têm defasagem na aprendizagem, que têm deficiências, que não são diagnosticadas. Então, assim, para mim foi um baque, porque tudo que a gente entrou sonhando que a gente poderia fazer, a gente percebeu que não é dessa forma. Foi como, tipo, acordar de um sonho, assim, perceber. Acordei de um sonho, que, tipo assim, é muito desafiador. É muito desafiador ser gestor de uma escola. É muito desafiador ser professor, porque a gente é muito cobrado, mas assim, a gente necessita de uma rede de apoio que às vezes a gente não tem, E o maior apoio que a gente precisaria era da família. E às vezes a família nem tem condições de dar apoio para o estudante. Então, assim, como que a gente vai estar mudando a vida desses estudantes? Por mais que a gente tente, a gente vai fazer a diferença na vida desses estudantes, mas não é da forma que a gente sonhou. É realmente algo muito que você realmente para pensar e fica... É muito complexo. A educação é uma área muito complexa. A gente entra com um sonho, e encara uma realidade que é bem longe. Falando nessa realidade, na sua profissão mesmo, como coordenadora agora, ou até para os professores, o que a senhora acha que seria interessante para o governo mandar assim, que ajudasse vocês, coordenadores, diretores, coisas assim, com o seu trabalho? Algo que me falasse, caraca, eu demoro, digamos, um exemplo, 3 horas para fazer aquilo, mas com esse apoio eu demoraria como se fosse 1 hora, algo mais ou menos assim. Não, assim, o governo, ele já tem várias plataformas que ajudam o gestor a otimizar o nosso trabalho. Hoje, um professor ou o gestor, ele cria um plano de aula em poucos minutos, num clique, Porque tem várias plataformas que já criam o seu planejamento. O problema é focar na aprendizagem. O professor, ele às vezes não consegue desenvolver aquele plano da forma com que é para ser desenvolvido por causa da indisciplina, por causa da falta de interesse, por causa da evasão dos nossos estudantes. E é isso que causa essa defasagem na aprendizagem dos nossos estudantes. A tecnologia nos ajuda muito, mas
a aprendizagem depende muito do estudante, dele estar na sala de aula. Temos grandes números de evasão, né? Então, assim, tudo isso reflete no resultado da nossa escola. Professora, e uma última pergunta. Quanto a senhora acha que é importante o envolvimento dos pais na vida escolar do aluno? Falando em quantidade, então, o pai deveria estar 100% presente, né, na vida escolar desse estudante. Sabemos que tem todas as dificuldades, que todo mundo precisa trabalhar, né? Mas o estudo, a educação, né? Como a educação como num todo, né? No sentido de aprendizagem, disciplina, né? E respeito, aprender a respeitar todo mundo, né? É uma coisa que ninguém vai tomar do seu filho. Então, assim, às vezes os pais estão muito preocupados em deixar bem materiais para os filhos, né? Mas bem materiais todo mundo perde. Né? Se não saber zelar, todo mundo perde. Mas o respeito, a ética, a moral, né? É uma coisa que vai fazer diferença na vida do seu filho. Então, se pensa que todos os pais deveriam se dedicar, né? Não é possível 100%, né? Mas pelo menos 50% poderia estar dedicando, né, à vida escolar do seu filho. O que for possível, né? Professora Vânia, agora, para finalizar, eu agradeço muito a senhora ter comparecido com a gente, estar conversando com a gente. Eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem, seja para alunos, para pais, para professores, para quem a senhora preferir. A última mensagem, professora. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem para todos os pais, né, dos nossos estudantes da Escola Coronel Arthur Borges, para que venha fazer parte da vida escolar do seu filho. E isso faz toda a diferença. Muito obrigado por tudo, pessoal. Estamos finalizando mais um episódio do nosso Pod Show. Que Deus esteja com todos vocês. E é isso. Até mais.